Escutei uma coisa muito triste outro dia. Um homem chamado John Steingard, vocalista da banda gospel Hawk Nelson, disse que não acredita mais em Deus. Vou ler algumas palavras que ele escreveu em sua postagem no Instagram e que a mídia não repercutiu. Então, darei uma resposta a John. Venho orando muito sobre isso. Oi, eu sou o David Daniels, da Tick Publications. John, eu não irei entrar em todos os pontos que você tocou. Outros poderão lidar com isso depois. Tem uma parte que você escreveu que realmente chamou a atenção do meu coração. Você disse, abre aspas, fui criado para acreditar que a Bíblia é a perfeita palavra de Deus. Claro, ela foi escrita por seres humanos, mas essas pessoas foram divinamente inspiradas. Logo, podemos considerar as palavras que escreveram como sendo a palavra de Deus. Comecei a ter dúvidas e perguntas sobre isso. Parecia haver muitas contradições na Bíblia. Isso não fazia sentido. Eu não quero me aprofundar demais nas ervas daninhas aqui. Então, deixarei os detalhes para outra hora. Basta dizer que quando comecei a crer que a Bíblia é um livro simplesmente escrito por pessoas falhas e imperfeitas como eu, minha fé em Deus realmente começou a se desfazer. Fecha aspas. Entendo totalmente seu ponto de vista, John. Em seguida, você disse que perguntou ao seu sogro, um pastor sincero e paciente que ama e acredita no Senhor, a respeito de uma passagem bíblica que o incomodou. Seu sogro, então, perguntou, abre aspas, se eu, por acaso, vinha lendo a King James autorizada, pois ele acha que a King James põe uma visão particular sobre muitas coisas, de modo que ela acaba não sendo uma versão muito confiável. Você precisa voltar ao grego original, ele disse. Isso é algo que eu venho escutando bastante ao longo dos anos. Então perguntei a ele, pelo visto você acha que as traduções modernas também não são confiáveis por serem humanas, falhas e imperfeitas, certo? E isso naturalmente me leva a concluir que o grego original também é humano, falho e imperfeito, o que significa que também não pode ser confiável. Ele disse, bem, se você acredita nisso, o que lhe resta? Eu disse, exatamente. Então você concluiu, assim que descobri que não acreditava que a Bíblia era a perfeita palavra de Deus, não demorou muito para perceber que eu não tinha mais certeza de que Ele estava ali. Essa reflexão me deixou aterrorizado, me deixou surtado. As consequências dessa ideia foram absolutamente acachapantes. John, você estava correto. Se você não crê que as palavras de Deus na Bíblia são perfeitas, do que adianta tentar entender qualquer parte da Bíblia? Onde está a relevância em tentar entender um documento humano falho, moldar sua vida com base nisso? Se você não pode confiar, por que deve considerar? Eu digo às pessoas há anos que quando não cremos numa Bíblia perfeita, isso resulta em dúvida. E a dúvida é como uma bola de neve. Quando eu estava treinando para ser ministro e tradutor da Bíblia na Faculdade da Bíblia e no Seminário Fuller, muitos me disseram, não importa se uma doutrina está faltando neste ou em outro versículo, desde que ela esteja em outro versículo, em outro canto da Bíblia. Isso é mentira, John. Veja o que os sites Lifeway e Barna, dentre outros, dizem a respeito da crença das pessoas na Bíblia e em Deus. As pessoas que leem Bíblias controversas possuem exatamente o mesmo tipo de dúvida que esse tipo de Bíblia promove em seu texto. Tudo começou em 1881. A maioria das Bíblias, a partir daquela data, abandonou o texto da King James por decidir adotar outras palavras, usando um ou dois códices gregos, Codex Sinaíticos e Codex Vaticanos.
Essas Bíblias removem palavras de versículos que definem claramente certas doutrinas. A pessoa de Jesus, sua divindade, salvação pela fé em vez de obras, a existência de anjos, demônios, céu e inferno, bem como da historicidade de eventos bíblicos tratados feito fantasia teológica. Bem, esses dois grandes livros gregos, Vaticanos e Sinaíticos, são baseados na literatura gnóstica, que negou todas as doutrinas bíblicas claras. Esses gnósticos reescreveram e removeram ou adicionaram o que não gostaram. E vejam só, essas palavras alteradas são o que os críticos colocaram nas Bíblias modernas. Deixe-me contar uma coisa que descobri sobre os tradutores que fizeram essas alterações no inglês nos anos 1870. Eu tenho aqui um livro grosso chamado Enquanto os Homens Dormiam, um relato bíblico e histórico do novo cristianismo universal, de Curd F. Fanning, publicado em 2002. Você provavelmente achará familiares as crenças daqueles tradutores de 1870. John, muitos professores modernos dizem as crenças dos tradutores modernos não influenciam os textos que eles escolhem. Suas crenças não entram em seu trabalho, é apenas ciência. Só que Fanning refutou isso. Ele escreveu, abre aspas, será que seus tradutores, ao negarem a divindade de Jesus Cristo, negarem a existência do céu e do inferno e negarem a expiação completa que o sacrifício de Jesus Cristo forneceu, assim como muitas outras doutrinas básicas, afetaram a forma como selecionaram vários textos das Escrituras? Suas crenças pessoais realmente importavam? Alguém pode fazer a simples pergunta: será que as visões unitarista, universalista e socialista, apoiadas por eles, têm algum peso sobre as doutrinas bíblicas? Em outras palavras, eles não removeram sua teologia de sua crítica textual? Fecha aspas. Perceba, John, a teologia deles influenciou bastante no texto que eles escolheram. Na verdade, os textos gregos que eles selecionaram e traduziram correspondiam às suas descrenças e dúvidas. E a Igreja acabou absorvendo essas mesmas dúvidas, conforme vemos nos dados apresentados pelas pesquisas atuais. Aqui está um exemplo. Jesus é a verdade. João 14,6. Contudo, conforme João 7,8 de muitas Bíblias modernas, Jesus mentiu. O texto tradicional diz, não subo ainda. Mas muitas Bíblias modernas dizem, não subirei. Para 2 versículos depois, mostrarem Jesus subindo. Na King James e no vasto testemunho de documentos históricos, Jesus disse, não subo ainda. Mas nas Bíblias de texto gnóstico, Jesus disse que não iria. Ponto. Ou seja, mentiu. Um Jesus mentiroso não pode ser a verdade. Publiquei um livro contendo 257 desses versículos, chamado Olha o que está faltando. Ele mostra o que foi removido e por que é relevante. Agora, eu preciso te dizer, John, que seu sogro apenas repetiu o que aprendeu. Sua postagem no Instagram diz, abre aspas, ele acha que a King James põe uma visão particular sobre muitas coisas, de modo que ela acaba não sendo uma versão muito confiável. Lembre-se, o rei James nada teve a ver com a tradução que carrega seu nome. Os mais de 54 tradutores e editores fizeram este trabalho sem a participação dele. Portanto, por que eu não poderia considerar a King James totalmente confiável? Que doutrina não está escrita de forma clara, limpa e distinta na King James autorizada? É nas outras Bíblias que faltam elementos doutrinários e sobram contradições. Os estudiosos estão dizendo que é melhor confiar em Bíblias que se contradizem ao invés de uma que contém doutrinas consistentes? A Bíblia King James foi experimentada, testada e comprovada ao longo de 409 anos. Ela tem o fruto da fé, não da dúvida. E resiste tanto ao teste do tempo que as pessoas que a leem regularmente
são as principais a defenderem as doutrinas clássicas do cristianismo, sua fé é inabalável. E isso deveria te dizer algo. Deus disse através de Paulo em Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Se a fé não é gerada no seu coração, talvez seja porque você não esteja ouvindo as verdadeiras palavras de Deus. E, John, não é só palavra de Deus, como se fosse um conjunto de ideias apenas, mas palavras de Deus. Você está convidado a assistir meus diversos vídeos e ver as evidências por si mesmo. Na segunda parte do que você disse ao seu sogro, John, você também está correto. Você escreveu o seguinte, abre aspas. Eu perguntei a ele, pelo visto, você acha que as traduções modernas também não são confiáveis por serem humanas, falhas e imperfeitas, certo? Isso, naturalmente, me leva a concluir que o grego original também é humano, falho e imperfeito, o que significa que também não pode ser confiável. Fecha aspas. Você está certo. Se a tradução moderna não pode ser totalmente confiável por causa de pessoas imperfeitas, por que não pensar o mesmo sobre os copistas gregos, que também eram pessoas falhas? Seu pensamento faz sentido, John. Mas vamos dar um passo atrás para, em seguida, trazer tudo para o presente. Como sabemos que existe um Deus concreto? Milhares de pessoas estavam lá para testemunhar o que Jesus fez e disse. As pessoas escreveram histórias sobre ele e essas histórias foram divulgadas. Testemunhas disseram: foi isso que aconteceu, eu estava lá. De todos os muitos registros, apenas 4 deles sobreviveram ao escrutínio de todas aquelas testemunhas oculares, os escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos falam sobre Jesus e o que ele disse. Por que as pessoas deveriam levá-lo a sério? É porque ele corroborou suas declarações com milagres. Atos 2:22. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Foi isso que colocou Jesus em apuros, especialmente porque ele operou tais milagres de uma forma e num momento que as autoridades judaicas o acusavam de ser contra a lei de Moisés. Veja todas as vezes em que Jesus foi acusado de fazer milagres no dia de sábado, mas seus milagres validaram seu ensino, principalmente sua volta dos mortos e ascensão ao céu. Toda essa história e ensino estão registrados nas Escrituras em milhares de cópias para falar só do grego e traduções para outros idiomas da época. Depois vêm os apóstolos e alguns outros discípulos. As pessoas os ouviam por causa dos milagres que eles realizavam. Haviam testemunhas oculares, muitas delas. Hebreus 2, de 3 a 4. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. 2 Coríntios 12:12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Marcos 16, 19 e 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Esses apóstolos e outros discípulos ensinaram doutrinas que faziam sentido e eram consistentes com tudo o que Deus já havia dito no Antigo Testamento. Deus escolheu 8 desses apóstolos e discípulos para escrever a Escritura. Apóstolos: Mateus, João, Pedro e Paulo. Discípulos: Marcos e Lucas. Além dos meus irmãos de Jesus, Tiago e Judas.
Esses escritores das Escrituras testificam de um Deus concreto, escrevendo história, cosmovisão, teologia e doutrina consistentes. Jesus fez uma promessa que foi declarada em Mateus e repetida em Marcos e Lucas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35, Marcos 13:31 e Lucas 21:33. Não palavra, John. Palavras. Meus professores do seminário ignoraram isso totalmente. Portanto, temos a promessa de Jesus de que suas palavras não passarão. E se Jesus é quem ele diz que é, então ele é Deus e pode fazer isso acontecer. A impressão de muitos tipos diferentes de Bíblia culminou na Bíblia King James 1611, também chamada apenas de Bíblia Sagrada. Depois disso, não houve nenhum desafiante relevante da King James até 1881. Isso quer dizer que tivemos 270 anos para analisar os frutos. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16. O fruto da King James é a fé pura e simples. Ela tem clareza doutrinária e incentivo às obras de fé que nos proporcionaram o maior movimento missionário na história. Inúmeros grupos ou movimentos foram fundados ou voltaram às raízes, lendo e confiando em suas palavras. Em 1881, as chamadas Bíblias modernas foram introduzidas com base em dois documentos questionáveis que representam o ceticismo gnóstico bíblico. Eles foram escolhidos para serem traduzidos por duvidosos. E eles puseram suas dúvidas no texto e transferiram essas dúvidas para os leitores. Como podemos ver ao nosso redor atualmente. De 1881 para cá, o fruto das Bíblias passou a ser a dúvida. Dúvida essa corrosiva, contagiosa e incontrolável. Vemos tudo isso à nossa volta. De modo que você acaba perante uma escolha óbvia, John. Fé ou dúvida. Se você quiser descrer, muitos estudiosos irão ajudá-lo. Mas se estiver disposto a acreditar, existem mais de 6.000 anos de ajuda, orientação, direção, cumprimento profético e conhecimento científico-tecnológico que a comunidade científica só veio descobrir muito tempo depois. Enfim, você entendeu. Você pode fazer o que quiser, John. Não sei quem o educou na fé, mas parece que eles, como fizeram com outras pessoas, sem querer plantaram as sementes da dúvida em você. E você não está sozinho. Você mesmo disse, abre aspas, tive conversas privadas com amigos íntimos sobre minhas dúvidas e descobri, para meu choque absoluto, que elas são compartilhadas por quase todos os amigos próximos da minha geração que também cresceram na igreja. Estou chocado com o número de pessoas em posições de destaque dentro de círculos cristãos que sentem o mesmo que eu. Fecha aspas. Você tem razão, John. Você não é o único. E isso não é culpa sua. Você e seus amigos foram ensinados por pessoas que foram tão enganadas quanto eu por meus professores bem-intencionados. Perceba, aqueles professores tinham uma fé forte, como seu sogro e provavelmente seu pai. Só que eles nunca pensaram à frente sobre o que essas dúvidas fariam com a próxima geração. Ou seja, você e seus amigos. Eu não venho de lar cristão como você, John, mas tentei compensar isso na faculdade da Bíblia. Me formei em Bíblia, Linguística e Teologia. Contudo, esbarrei nos mesmos problemas que você. Felizmente, pude ser desafiado por muitos materiais apologéticos que acreditam na Bíblia. Eles me mostraram que eu e meus professores tínhamos vendido uma falsa história da Bíblia. Caso interesse, eu escrevi vários livros e fiz vários vídeos sobre isso. Eu percebi que Deus realmente cumpriu sua promessa de preservação de suas palavras. E que essas palavras estão preservadas no texto hebraico massorético e no grego recebido. Todavia, mais importante ainda é a preservação exata deles na tradução para o inglês.
a frutífera Bíblia King James. Pergunte a si mesmo, por que alguém ficaria chateado se você confiasse em apenas uma Bíblia e orientasse sua vida com base nela? Não é estranho? Se todas as Bíblias são 99% iguais, como meus professores sempre repetiam, por que é justamente a Bíblia experimentada, testada e comprovada a defeituosa? Se Deus é real, verdadeiro, preocupado com a verdade e nos ama, Ele nos dirá o que Ele quer dizer. Ele nos dirá o que o deixa feliz. Ele dirá como sermos eternamente felizes com Ele, se esse for seu plano. Se Deus é real, Ele não esconderia a verdade num monastério no deserto por 1800 anos, para depois revelá-la através de um texto que te leva a questionar as próprias doutrinas de edificação da fé que se encontram disponíveis nas páginas da Bíblia desde o advento da impressão. Deus faria o que Ele disse. Ele manteria suas promessas. Ele espalharia suas palavras por toda a parte. Ele não te daria um livro inconsistente e contraditório. Ele te daria um livro que refletisse a natureza dele. Eu espero que você reflita sobre essas coisas, John. E caso queira conversar, eu estaria disponível na TIC Publications. John, posso agora ter uma palavrinha com os cristãos maduros, cujos corações estão doendo como o meu, pelo que aconteceu contigo? Irmãos, vocês são sólidos na fé, provavelmente orientados por pessoas com uma Bíblia do texto tradicional. É um erro dar Bíblias contraditórias a jovens crentes e esperar que eles fiquem tão fundamentados quanto vocês. O resultado disso é a crise sincera de fé que John tem. Você pode ficar bem, mas e a próxima geração? Precisamos dar a eles uma Bíblia com doutrina clara, que seja consistente e contenha uma fé e esperança consistentes em vez de confusão, permitindo assim que eles interpretem as ambiguidades sozinhos. Deus não é autor de confusão. Deus te abençoe e tenha um dia maravilhoso.